Nesse quinto dia de COP30, o debate dos membros hoje está totalmente focado na indústria, no comércio e especialmente no transporte sustentável. No voo do país rumo a terras mais verdes, aproveitamos essa carona e vamos à capital do Pará, onde ele segue com a gente, Fernando Nakagawa, que está ao lado do Eduardo Calderon, diretor operacional e de sustentabilidade da Gol. Muito bem-vindos os dois. Quero muito saber um pouco sobre esse cenário e as discussões quando a gente fala de aviação sustentável. Naka, bem-vindo. Bem-vindo também, Eduardo. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Muriel. A gente continua aqui na Blue Zone, na COP30. Eduardo está aqui com a gente. Eduardo, obrigado por estar aqui com o CNN Money. Na aviação, há vários debates sobre sustentabilidade, já que é um meio de transporte cuja pegada por passageiro é muito maior do que os outros. Qual que é o caminho para que a aviação comercial seja mais limpa no futuro? Naka, bom, prazer estar aqui com vocês. Na verdade, existem diversas iniciativas, né, que a gente já tem feito na aviação como um todo. A troca de equipamentos, no caso específico da Gol, né, nós só voamos Boeing 737, mas a gente está substituindo, né, a geração passada, o NG, pelo MAX. O MAX, para você ter uma ideia, consome 15% a menos de combustível do que a aviação anterior. Então, isso, obviamente, 15% a menos de combustível, 15% a menos de emissão. Temos diversas iniciativas que a gente chama de Free Efficiency, né, eficiência energética. Todas elas somadas hoje na companhia representam algo em torno de 4% de redução de consumo e, consequentemente, de emissões. Então, isso a gente já tem feito. Metade da nossa frota, por exemplo, hoje que está voando já é de MAX, né? E vamos continuar fazendo ao longo dos próximos anos. Além disso, obviamente, uma das coisas que deve acontecer e vai ser um vetor importante de descarbonização, aliás, de desfossilização, né? Como o pessoal costuma falar, porque no fundo você está tirando o fóssil, né? Porque o carbono vai continuar presente. É a introdução do SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, na sigla em inglês, que deve ser um dos grandes vetores para a descarbonização no futuro da aviação. Agora, o SAF é um assunto já discutido há bastante tempo pela indústria e que temos pilotos acontecendo em várias geografias, mas o que falta efetivamente para o negócio avançar e virar comercialmente viável? Porque hoje é muito mais caro do que o combustível tradicional. Não tenha dúvida. Na verdade, existem já diversas tecnologias provadas, né? Tem 3 tecnologias que, obviamente, têm avançado em paralelo. A que está mais comum e onde a gente está conseguindo produzir SAF é o que a gente chama de HEFA, né? Que é feita a partir de óleos vegetais e resíduos, né? Isso é o que tem sido mais utilizado. Mas, realmente, o maior problema, hoje eu estava, inclusive, num painel, né? E a pessoa que estava conduzindo o painel falou que é o velho dilema do ovo e da galinha, né? Quer dizer, os produtores estão esperando que as companhias aéreas façam um contrato de off-takes, ou seja, garantam, né, o consumo aí para frente, mas as companhias obviamente não querem fazer por conta dessa diferença de preço que você está falando. Hoje está custando de 3 a 4 vezes mais caro. Se você levar em consideração que combustível representa para as companhias aéreas 40% dos nossos custos, e você ter alguma coisa que está custando 3 ou 4 vezes, dá para sentir o impacto que isso vai trazer. Então, acho que o grande problema que tem nessa indústria hoje do SAF é a gente tentar, de alguma forma, através de políticas públicas, de alguma forma inovativa, fazer com que a gente consiga reduzir esse gap de custo, né? Se você compara com outros biocombustíveis, você não tem gaps dessa natureza, né? O etanol com a gasolina, por exemplo, a diferença é em torno de 40%. O biodiesel com diesel também em torno disso, e não 3 a 4 vezes mais caro. Muriel Porfírio nos estúdios em São Paulo. Eduardo Calderon te ouve aqui em Belém. Eduardo, eu queria muito saber, porque a gente sabe que o Brasil tem um grande potencial para ser um dos maiores produtores. Não está escutando? Para ser um dos maiores produtores de SAF. O Naka faz para você eu passo agora. Aqui a pergunta. Eu queria entender justamente o que impede que esse potencial se transforme em oferta competitiva, levando em consideração essa possibilidade. Eu acho que vai se transformar. Eu, como brasileiro, torço bastante que isso aconteça, né? Realmente, eu acho que, como é uma indústria nascente, tem que ver políticas públicas realmente muito estruturadas para permitir que isso aconteça, né? A gente já está começando a ver. Eu acho que desejo, interesse não faltam, né? Hoje, de novo, nesse painel que eu estava, né, eu presenciei uma empresa americana que tem muito interesse em investir no Brasil. As empresas brasileiras estão fazendo movimentos grandes nesse sentido. A própria Petrobras, a Selen está fazendo investimentos também. Então, acho que a gente tem tudo para realmente transformar o Brasil, né, como o pessoal costuma falar, no Golfo Pérsico, né, Emirados Árabes do biocombustível, né?
Eduardo, a Gol foi a primeira companhia aérea brasileira a oferecer a possibilidade do passageiro, após ali pagar a passagem, o assento, neutralizar a sua pegada. Como é a adesão a isso, já que ainda não é algo tão popular assim? Como tem sido oferecer essa possibilidade ao passageiro brasileiro? Esse é um assunto bastante controverso. Realmente nós fomos pioneiros nesse processo. Essa é uma das formas de descarbonização que a gente vê, né? Que é justamente a compensação, né, dos créditos de meio ambiente, dos créditos de carbono. Mas infelizmente a adesão foi muito baixa, né? Mesmo com muita propaganda, muito incentivo, né, para que as pessoas o fizessem, o percentual que a gente conseguiu alcançar foi baixíssimo, foi de 0,014% dos passageiros que voaram com a gente durante o período. Esse processo está paralisado agora e deve voltar novamente com uma nova campanha, porque a gente acredita que é importante, né, nesse processo de carbonização, que as pessoas também tenham a possibilidade de descarbonizar a sua pegada carbônica. Eduardo, eu vou te pedir licença, colocar um pouquinho a pauta climática de lado aqui. O senhor que cuida da operação, né, do Centro Operacional da Gol, nos últimos dias a Gol apareceu no noticiário, especialmente do setor aéreo, porque o Grupo Abra, que é a holding que está por cima da companhia, anunciou um pedido de aeronaves de longo curso, de fuselagem larga, debaixo da Gol. A Gol vai usar esses aviões e também tem um rumor de que, eventualmente, a Gol e outra companhia aérea doméstica poderiam também optar por reduzir o tamanho dos aviões ao ter Embraer na frota. Tudo isso é só rumor ou, de fato, tem alguma concretude nessa história? Na verdade, o fato de que a Abra, né, que é o nosso principal acionista hoje, está fazendo um movimento no sentido, né, de aquisição de aeronaves de grande porte, né, wide bodies, isso é público, né, mas, novamente, isso é um movimento da Abra, né? Onde essas aeronaves vão ser alocadas vai depender do board da Abra. Se vai ser na Gol, se vai ser na Avianca, vai ser na Vamos, né, que são as companhias que hoje fazem parte, né, então debaixo desse grande guarda-chuva da Abra, é uma decisão que vai ser tomada posteriormente, né? Então, não tem nada hoje que indique, né, que realmente as aeronaves vão voar aqui. Vai depender fundamentalmente de mercado, de estudos que estão sendo feitos para a gente verificar isso. Quanto à sua outra pergunta, na verdade, hoje na frota da Gol, né, nós já voamos 2 tipos de aviões, né? Nós voamos 800, que são 186 passageiros, e os 700, que são de 144 passageiros, tá? A Gol realmente, né, na medida que os nossos aviões de 144 passageiros estão ficando mais velhos, nós estamos buscando alternativas, né, para frente, para a gente ter novos aviões substituindo essa classe, né, um pouquinho mais. Que são os aviões que a gente chama de entrada, né, quando a gente entra em outros mercados. Mas pode ser qualquer um que esteja no mercado hoje. Hoje a Embraer, né, a própria Airbus, né, competem nesse mercado, e a própria Boeing também. Então nós vamos verificar quais são o que mais se adequa ao que a gente precisa no futuro. Muito bem, Eduardo. A repercussão dessa história foi tão grande, mostra que o passageiro talvez queira que a Gol alcance voos mais longos. Eduardo Calderon, diretor da Gol, que agradeço muito pela conversa aqui em Belém. Obrigado, uma boa volta para São Paulo. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Muriel. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Naka, também.